Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Bom, eu estou bem, mas já estou com saudade de vocês, porque infelizmente a gente não está podendo se encontrar fisicamente, já que o coronavírus está atrapalhando os nossos encontros presenciais. Mas de fato é importante a gente ter cuidado com a saúde, respeitar as questões de organização jurídica, tanto do Estado quanto as ordens da OMS, que instituem uma necessidade nesse momento de reclusão para evitar que a doença espalhe e que as pessoas que têm mais dificuldade de lutar contra essa doença por um sistema imunológico mais fraco tenham condições de ter um tratamento adequado. Enfim, por causa disso, estou aqui para começar com vocês os nossos estudos de teoria da norma e teoria do ordenamento jurídico à distância. Eu vou disponibilizar para vocês esses vídeos no sistema da PUC, no SGA, e estou à disposição para dúvidas, perguntas, debates que a gente possa fazer, tanto no SGA quanto em qualquer outra plataforma de comunicação. Bom, vamos à disciplina, né? A gente já começou os nossos estudos de teoria da norma e teoria do ordenamento jurídico e viu que essas duas teorias são teorias fundamentais para a instituição do direito. A gente começa inicialmente tratando sobre a chamada teoria da norma jurídica. E a questão é que, como todas as relações de ciência, elas têm um parâmetro de organização básica, no direito o parâmetro de organização é a norma jurídica, que é cada comando através de uma regra que é instituído pelo Estado para as pessoas. Né? Então, quando a gente fala em teoria da norma jurídica, a gente está falando de cada artigo de lei, de cada inciso, como que vai ser elaborada essa norma jurídica, quais são suas regras, características, para poder organizar e funcionar nesse Estado. Eu gosto de dizer muito, fazendo uma analogia, que a norma jurídica é como se fosse uma célula do ordenamento jurídico, porque ela vai ser um pequeno pedaço de organização dessas relações sociais jurídicas que vai determinar para a gente essa relação de compreensão do que é legal e do que é ilegal na instituição do Estado. Quando a gente pensa sobre isso, a gente já vai entender que o direito ele tem uma grande função, né, que é organizar as relações sociais e solucionar os conflitos que possam existir entre entes público-privados nas relações sociais. Por causa disso, para o direito solucionar, a gente vai ter a noção de que o direito ele vem de uma ciência dogmática. O que é dogmático, professora? Olha, algo que é dogmático é que segue dogmas, que segue regras. E como a célula do nosso ordenamento são as regras determinadas pela norma jurídica, a gente pode dizer que o direito é uma ciência dogmática e que os dogmas que o direito segue são as próprias normas jurídicas. Professor, me dá outro exemplo de algo que seja dogmático? A religião é dogmática. Ela tem uma série de regras que aqueles que são crentes naquela religião vão seguir e que necessariamente muitas vezes eles não vão questionar. No direito, apesar de a gente ter a possibilidade de questionamento democrático das normas jurídicas, a noção de que cada pedacinho do direito, cada célula do ordenamento jurídico estabelece ordens e dogmas, vem da noção de uma característica fundamental do direito que diverge dos outros instrumentos de organização social, que é a noção de que o direito ele estabelece regras coercitivas, regras obrigatórias. E aí, o que diferencia então o direito da moral, o direito dos valores, o direito da própria religião, das regras familiares? A noção de que muitas vezes a religião, os valores, as regras familiares a gente segue porque quer, porque faz essa escolha. Já no caso do direito, nós não temos a opção, a licença de desobedecermos à norma jurídica, efetivamente que ela é instituída pelo Estado de forma obrigatória. E, em consequência disso, o que vocês acham que pode ser a noção de que o direito muitas vezes parece que é mais efetivo para organizar a sociedade? Olha, o direito parece que é mais efetivo nessa organização social justamente porque o direito ele é coercitivo.
Então, como eu já disse para vocês, não dá para a gente esperar muitas vezes bom senso das pessoas na organização das relações sociais, elas vão se organizar juridicamente de forma obrigatória, no sentido de que vão ter que obedecer esses dogmas, essas regras pré-determinadas pelas normas jurídicas. E aí, a grande questão é que o jurista, ele vai, ao analisar as relações concretas sociais, ele vai perceber quando um fato social, ele é importante o suficiente para ser previsto na lei, previsto numa norma jurídica. Professor, então norma jurídica é sinônimo de lei? Não. Norma jurídica vai ser cada pedacinho da lei que nos determina um comando. Então, aquele nosso artigo que eu cito em todas as aulas, artigo 121 do Código Penal, que fala lá pra gente, matar alguém, pena de reclusão de 6 a 20 anos. Ele é um exemplo de norma jurídica. Por quê? Porque ele é um comando do Estado que estabelece que o homicídio é uma conduta criminosa que não pode ser praticada e que, caso seja praticada, já estabelece a sanção, a pena que vai ser instituída pelo Estado caso aquilo seja feito. Nessa relação de análise do artigo 121, a gente vai perceber claramente como que o Código Penal comunica conosco nesse artigo um comando específico, que é não mate ninguém, porque caso você cometa esse ato, você vai sofrer uma consequência imputada pelo Estado. Evidentemente que essa consequência vem depois de um devido processo legal, né? Ninguém pode ser acusado sem provas, ninguém pode ser condenado sem um devido processo legal judicial, mas efetivamente o que temos é uma relação de comunicação do Estado conosco, nos dizendo como que se dá essa relação nesse sentido. O Código Penal, ele é um exemplo de lei, que é um conjunto de normas jurídicas que tratem sobre o mesmo assunto. Então, a gente tem um ordenamento jurídico que ele é composto por vários códigos e leis diferentes que tratam de assuntos diferentes e que são cheios de normas jurídicas, porque essas normas seriam as células, os comandos específicos que cada artigo dá para falar para a gente como que se dá essa relação dentro de cada estado. E aí, professora, mas como que é estudar, então, essa teoria da norma jurídica? Olha, a teoria da norma jurídica, ela vai falar para mim sobre a relação da produção da norma, quais são as características fundamentais de cada pedacinho da lei, de como que se dá esse comando de comunicação, a produção da norma jurídica e como que é também o procedimento de aplicar a norma jurídica no caso concreto, que é um exercício que a gente faz no dia a dia na profissão. Todos os dias, quando você recebe um cliente no seu escritório e ele te conta o que aconteceu, você vai imaginar quais normas jurídicas seriam aplicadas àquele caso concreto. Evidentemente que você tem que ter um conhecimento teórico muito bem apurado e uma capacidade de percepção de encaixe do caso na norma, para poder se estabelecer a melhor solução para essas questões. E é interessante demais, porque às vezes as visões dos juristas elas vão divergir, justamente porque uns acreditam que se aplica certa norma, outro acredita que aplica outra norma, e por isso muitas vezes o nosso estudo ele se torna muito mais complexo do que a gente imaginaria, porque estudar direito não é decorar código. Estudar direito é, além de conhecer as normas pré-determinadas, é entender o funcionamento e a lógica de aplicação das normas dentro de um sistema que tem uma ordem, uma hierarquia de aplicação. E aí é a teoria do ordenamento jurídico que vai falar sobre hierarquia dessas normas que a gente vai estudar mais para frente na disciplina. Bom, mas professora, pensando então sobre a questão da teoria da norma jurídica, o que é norma jurídica? A gente vai entender que norma jurídica ela tem vários conceitos diferentes, mas a gente pode perceber que é a principal fonte do direito, que é reconhecida pelo Estado. É a fonte inicial do direito que vai falar para a gente, através das regras instituídas pelo Estado, quais são os limites do legal e do ilegal.
aquilo que a norma jurídica não disser que está equivocado é tido como legal. E aquilo que a norma jurídica organizar e instituir como algo que não é adequado, a gente vai entender que seria ilegal. Nessa perspectiva, tenta não se fazer muito uma análise do certo e errado, bom e ruim, porque isso seria uma análise valorativa de outras formas de controle social. Mas a gente tenta fazer uma análise objetiva que é, está previsto na norma como algo inadequado? Então é ilegal. O Estado não regula essa situação, então o que não é proibido é permitido, então pode se realizar. E aí, o que a gente vai perceber é que essa norma jurídica ela funciona para criar condicionantes das nossas relações sociais, tanto para organizar a relação do Estado, como que o Estado vai fazer a nossa gestão, quanto para falar nas relações privadas, até que ponto a gente pode agir, como que vão ser essas relações, os limites das nossas liberdades. E aí a norma jurídica vai vir de uma imposição externa, sempre produzida pelo Estado, mas que venha de um Estado que efetivamente também nos representa, né? Se a gente for pensar que o legislativo é composto por pessoas que são diretamente eleitas pelo povo, supostamente essas normas jurídicas deveriam representar o nosso ideal e aquilo que a gente concorda como regras básicas das relações sociais. Bom, é muito interessante porque a estrutura lógica e as características dessa norma jurídica vão ser determinadas de forma muito objetiva, justamente porque a norma jurídica ela tem que atender aquilo que se preconiza como Estado de forma abstrata, genérica, não individualizada. E aí, nessa estrutura, a gente vai ter alguns tipos de normas. As primeiras normas são chamadas de normas de conduta ou normas primárias. São aquelas que se direcionam diretamente a cada um de nós. E elas nos falam sobre como os nossos comportamentos vão ser disciplinados dentro dessa sociedade. A própria noção do artigo 121 do crime de homicídio, ela é uma norma primária, porque ela se direciona diretamente àqueles que podem praticar esse tipo de conduta. Então dizem sobre o comportamento ideal que é esperado, né? A gente já falou sobre isso, que o direito, ele não pode estabelecer, infelizmente, através da norma, uma solução para todas as questões sociais. Mas ele vai trazer para a gente uma percepção de que quando a gente tenha o estabelecimento de como as coisas deveriam ser, o direito estabelece que quando as coisas saem desse parâmetro, existe a possibilidade da imputação de uma pena, que a gente chama, na teoria da norma jurídica, de sanção. Sanção com C cedilha é o sinônimo de pena que vai ser instituída na própria norma jurídica. E aí, esses comportamentos com normas de conduta, como que eles vão ser previstos? Bom, na realidade, tudo no direito vem não de algo ideal, para a gente ser real mesmo, ele não vem nem de algo ideal, pré-colocado na nossa concepção de forma divina, nada disso. Tudo no direito, todas as normas jurídicas advêm de conquistas históricas, daquilo que a gente já viveu, já tentou, já errou e muita gente já morreu para o direito ser instituído da forma como ele é. Então as normas jurídicas, elas são fruto da percepção de que a gente tem hipóteses, circunstâncias que a gente imagina que podem acontecer e a necessidade de, ao se imaginar essas circunstâncias, se estabelecer uma punição caso isso ocorra, justamente para evitar que as pessoas concretizem aquele fato violador da norma jurídica. Então, sempre que a gente tem a norma jurídica, a gente tem a percepção seguinte, que a gente tem alguns fatos sociais que não são tão importantes para serem regulados pela lei, como, por exemplo, o namoro, né? A gente já deu esse exemplo em sala de aula. O namoro, ele estabelece uma relação social que não é importante o suficiente para ser regulado pelo direito. Por quê? Porque é baseado numa relação afetiva que, por mais que o nosso coração entenda que é muito importante, ele não é importante para o direito porque ainda não tem divisão de patrimônio, estabelecimento de família, constituição e procriação, né? Toda uma relação que tenha esse caráter jurídico de obrigações legais das pessoas umas com as outras.
Mas a partir do momento que eu namoro e resolvo me casar, a constituição da família e a necessidade de se deixar bem claro as questões relativas a patrimônio, a gestão dos filhos, a organização familiar, isso estabelece um fato social que ao mesmo tempo também se torna um fato jurídico. E é exatamente isso que a teoria da norma jurídica faz. Ela tenta identificar os fatos sociais que são importantes o suficiente para poderem ser regulados pelo direito. Em consequência disso, estabelecem uma relação em que o Estado escreve as normas, escreve as regras e estabelece para a gente limites para essas relações. Então, quando eu tenho lá a regulação dessa relação do casamento, eu vou ter necessariamente a percepção de que no casamento eu sou livre para casar com quem eu quiser, mas o direito vai me falar, você é livre para casar, desde que não case com essas pessoas que estão aqui no Código Civil, ó, que você é impedido de casar. Você não pode casar com seu ascendente, pai e mãe, você não pode casar com seu descendente, filhos, não pode casar com seus irmãos. Então, a professora, quais são os limites? Isso não importa agora, mas o que importa é entender que até mesmo uma norma jurídica que permita a liberdade, ela tem que pensar nas situações que ela vai limitar no exercício dessa liberdade para estabelecer parâmetros jurídicos adequados. Já o namoro, ele não demanda esse cuidado jurídico, ele já se organiza per si, pelas suas próprias organizações sociais. Então, sempre que tiver uma norma jurídica, é porque já se tem um fato social de tamanha importância que o Estado precisa se preocupar com isso para construir, elaborar essa norma jurídica através de um devido processo legislativo, representativo das vontades daquele povo, naquele território, para se instituir as regras de convivência social. E aí é interessante, porque quando a gente pensa sobre a aplicação da norma no caso concreto, isso deveria ser mais fácil, mas é muito complexo, porque o caso concreto às vezes vai fazer com que a gente tenha dúvida de como interpretar a norma e de até que ponto ela vai ser aplicada. E aí que tem uma área da filosofia que vai nos auxiliar nisso, que é a chamada hermenêutica jurídica. Hermenêutica vem de Hermes. Hermes era filho de Zeus, ele era um deus que ele pegava quais eram as determinações dos deuses e traduzia para os seres humanos para dizer sobre o direito. Hermes, inclusive, é tido como aquele que abençoa, o deus que abençoa os intérpretes, os juristas, porque ele era um deus, mas apesar de ser deus, ele tinha essa capacidade de fazer a tradução dos ditames de um direito superior determinado pelos deuses para os seres humanos, fazer essa transposição. Acontece que hoje a gente tem muito claro que o direito não vem dos deuses, o direito vem de uma representação do povo sendo produzido pelo Estado em forma de norma jurídica. O que acontece hoje é que quem se apropria das técnicas de hermenêutica jurídica vai ter que conhecer muito bem essa área da filosofia que nos faz refletir sobre a interpretação do direito e sobre a aplicação da norma no caso concreto. Então, quando a gente analisa, como a gente discutiu lá, uma norma de conduta, uma norma primária, a gente vai entender o que é essa norma, o que esse comando do Estado estabelece para cada pessoa para organizar o seu comportamento. Bom, mas só tem norma primária, professora? Se tem primária, deve ter outro tipo de norma. Tem as normas que são de organização do próprio Estado. Mas quando a gente pensa sobre essas normas, o princípio da legalidade vai falar para a gente que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer qualquer coisa, senão em virtude de lei. Isso está previsto lá no artigo 5º, inciso 1º da nossa Constituição, o que determina que somos um Estado de direito, ou seja, a única forma de dogma instituído pelo direito que pode organizar a sociedade é a lei, é a norma jurídica. E aí como que eu faço? Como que eu aplico essa norma jurídica? Bom, o fenômeno de aplicação da norma jurídica vai começar primeiro com, evidentemente, a análise do caso concreto. E ao se analisar o caso concreto, o primeiro passo
é a noção da identificação da norma que deve ser aplicada àquele caso. Então eu escuto o caso, já começo a pensar se é um caso de direito civil, de direito penal, direito constitucional, administrativo, se envolve mais de um direito, penso sobre as circunstâncias específicas, os artigos que eu vou aplicar, né? Às vezes a gente nem pensa no artigo, no número do artigo, mas você pensa assim, esse é um divórcio consensual com discussão de guarda dos filhos, instituição de guarda compartilhada. Aí todos esses institutos que eu estou citando para vocês é uma norma jurídica diferente que vai combinando com a outra para solucionar aquele caso. Depois, eu analiso diante das normas jurídicas que serão aplicadas, o que a norma jurídica espera de mim, o que a norma jurídica institui como obrigação. E aí depois eu faço as diferenciações, eu analiso os casos de exceção em que aquela norma jurídica não seria aplicada e penso também se existem ligações, por exemplo, de outros códigos e de outras normas que seriam aplicadas naquela situação. Essa teoria da norma jurídica, ela vai exigir de nós uma compreensão muito grande da norma, mas especialmente também dos conceitos e dos princípios jurídicos que norteiam uma aplicação dessa norma de forma mais adequada. E aí, o que a gente vai perceber é que a norma ela vai ser, para o jurista, o grande instrumento operacional da nossa relação. Né? Então, se os cirurgiões utilizam de instrumentos médicos para fazer as suas cirurgias, a gente usa do quê? Dos códigos jurídicos, dos códigos das normas para poder trabalhar no dia a dia. Hans Kelsen, grande precursor da teoria positivista, vai entender que os comportamentos humanos vão ser regulados pelas normas e vão ser reconhecidos pelo direito a partir do momento que se institui essas normas. Kelsen era o grande positivista que determina que o direito se organiza através desses dogmas, dessas normas jurídicas que vão organizar essa sociedade. E aí a gente pode falar assim, mas professora, a norma então tem que ser objetiva? Sim, a norma tem que ser objetiva, clara, dizer pra gente muito bem o que se objetiva em cada situação, porque quanto menos objetiva ela for, mais margem à insegurança jurídica ela vai trazer. E aí vocês vão pensar, mas professora, e quem está por trás da norma? Será que o legislador, quando ele cria uma norma jurídica, ele consegue se despir de todas as suas características pessoais, de todas as suas intenções, para poder criar uma norma que seja verdadeiramente positiva e democrática para todo mundo? Quem dera, né, gente? Mas Kelsen vai dizer que tudo tem subjetividade, né? Existe sempre um caráter subjetivo por trás de todas as relações humanas. Mas quando ele analisa o direito, ele vai entender que a subjetividade no direito só deve ser levada em conta quando ela é relevante pela própria norma jurídica. Se a norma jurídica ela prever alguma análise subjetiva, o que eu estou querendo dizer com isso? Uma relação de emoção, né? Então o crime foi cometido com grande emoção, com provocação injusta da vítima. Todos esses são critérios que parecem subjetivos. Kelsen vai dizer, se a norma mencionar algum critério subjetivo de análise, aí sim ele deve ser levado em conta. Fora isso, deve-se seguir estritamente o que se estabelece na norma. Pessoal, não estou dizendo que vocês têm que concordar com Kelsen, mas estou dizendo que é um parâmetro bom, um ponto de partida interessante para a gente fazer as reflexões aí sobre a teoria da norma jurídica. Na análise do Kelsen, eu sempre tenho que analisar qual norma que aplica com qual outra norma. E o direito para ele é um conjunto de normas jurídicas positivadas pelo Estado dentro de um território que se modifica de um povo para o outro, né? Quando ele fala sobre isso, muitas pessoas entendem que a visão dele ela é obtusa, porque o direito seria muito mais do que isso. Mas, apesar da gente entender, sim, que talvez o Kelsen não tenha explicado tudo a respeito do direito, a premissa inicial dele é importantíssima porque ele é o primeiro que tenta estabelecer
uma metodologia de análise do direito que seja mais objetiva e com um parâmetro racional científico. Qual que é a objetividade que Kelsen, na qual Kelsen se baseia? A norma jurídica, porque ele vai dizer, olha, toda vez que eu penso que a norma jurídica é o centro de identificação do que é jurídico, do que é direito, eu vou ter a segurança jurídica. Então, apesar de, no direito, a gente já conversou muito sobre isso, a gente tem uma pluralidade muito grande das discussões sociais e das percepções do justo e injusto, todo mundo tem opinião sobre direito. O que pode nos assegurar um certo parâmetro objetivo de organização social? A norma jurídica positivada, a norma jurídica escrita pelo Estado, publicada, que vai ser aplicada de forma obrigatória em todo o território nacional. Bom, na próxima aula a gente continua as nossas discussões. Eu vou falar sobre outros tipos de normas jurídicas e sobre questões que a gente pode discutir sobre essa temática. Obrigada, tchauzinho!